é o Bispo Carlos de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, Bispo. Obrigado, Bispo Nildo. Que prazer enorme estar aqui com vocês e todos sejamos muito abençoados, nós que estamos aqui batendo esse papo e as pessoas que porventura nos assistirem. Gênesis, qual é o significado dessa palavra? Bem, Gênesis, a palavra significa origem, o começo, né? O início das coisas, é o livro dos começos. A Gênesis da história do universo, da humanidade, do livro escrito por Moisés. O que havia no princípio, como Deus fez o mundo, ou aconteceu o Big Bang, como é que é essa história? Fala um pouquinho pra gente aí, Bispo. Olha, o livro de Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, na verdade, para mim, o versículo mais antigo da Bíblia, né, em termos de origem, é João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio só existia o quê? Só existia o Verbo. Só existia o Senhor. Ele é a origem de todas as coisas. E todas as coisas que foram criadas nele próprio. Porque ele é a origem. Então, quando nós estamos lendo Gênesis capítulo 1, versículo 1, já devia ser até o 2, talvez, né? Porque João 1:1 seria o primeiro, ou então João 1:1 seria Gênesis 1:0, porque no princípio era Jesus. Se houve um Big Bang ou qualquer outra coisa parecida, existem outros nomes que a ciência apresenta e que eu não sou muito catedrático nisso, mas de qualquer maneira, tudo nasceu nele. Tudo nasceu no dia que ele resolveu que não estaria apenas ele, mas dentro dele ele formaria todas as demais coisas. Sobre Adão e Eva, né? As pessoas têm essa dúvida, né? Eles existiram, né? O que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? Como é que é isso, né? A criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus, vinculados ao Senhor, como expressão daquilo que Deus é, começa com Adão e Eva. E eles... Para mim, eles existiram, foi assim que Deus os colocou, com esse propósito de começar ali uma história de um povo com quem Deus pudesse se relacionar de maneira íntima e pessoal. E Adão e Eva foram os primeiros que Deus criou, nossos pais. Eu não enxergo na Bíblia Adão comendo da árvore da vida. Eu não enxergo ele comendo da árvore da vida. Uhum. E eu fico imaginando que se ele comesse da árvore da vida diariamente, se alimentasse e tudo mais, jamais teria, né, o desejo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero te ouvir nisso aí, tá bom? Não, eu também penso isso. Primeiro eu acho muito interessante o fato de Deus ter colocado as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Porque isso nos mostra como que Deus... Ele prefere se relacionar conosco, nos dando o poder de escolha. Ele quer nos conduzir, mas de maneira amorosa, de maneira relacional. E então Deus colocou essa opção. Você pode comer da árvore da vida e você pode comer da árvore do conhecimento. Eu também concordo que Adão não deve ter comido da árvore da vida, porque depois do pecado, Deus retira a árvore da vida e Deus diz: para que não ocorra que eles comam a árvore da vida e vivam para sempre como nós. O que o senhor tem a ensinar dentro de Gênesis sobre a figura de Noé, aquilo que Deus trabalha ali, a humanidade chega no momento em que Deus, é como se Deus disse assim: me arrependi de fazer a humanidade. Como é que o senhor enxerga isso? O capítulo 6 de Gênesis mostra a degradação da humanidade muito grande. Em poucas palavras, no capítulo 6, a Bíblia nos mostra que havia violência demais na terra, muita maldade, muita violência, muita morte. Havia muita promiscuidade sexual. Mostra também, inclusive, que anjos que caíram, deixaram a sua vida celestial e se tornaram anjos caídos e quiseram se relacionar sexualmente com mulheres. E se relacionaram, escolheram as mulheres e tomaram aquelas mulheres, geraram filhos.
da onde nasceram gigantes, os gigantes, os nefilins, os refaíns, e que foram pessoas dominadoras na terra e pessoas más, agressivas. E havia muita violência, muita maldade. E a Bíblia só mostra que Deus olhou para um homem que valia a pena no meio de toda aquela confusão, que foi Noé. E a Bíblia fala, Noé achou graça aos olhos de Deus, porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem bom e que tinha temor de Deus. Muitas pessoas talvez não entendam essa questão que Noé, o tempo que demorou, acredito eu, se faltar informação, mas eu acredito que ele demorou acho que 100 anos para construir essa arca. Aqueles que decidissem entrar na arca, entrariam, né? Isso, haveria espaço para eles. Mas a verdade é que não houve pessoas que acreditassem em Noé, acreditassem em Deus para se arrepender, não é isso? É semelhante ao que a gente faz hoje na igreja. Nós estamos edificando a igreja é a arca. E as pessoas provavelmente chamavam ele de louco, de você tá maluco, o que é isso, para que serve isso? Ele devia ser uma piada nos comentários das pessoas. Até o dia que ele entrou na arca e fechou a porta. E quando ele fechou, a chuva caiu. Chega um momento em que Deus, assim como falou com Noé, Deus fala com um homem. E esse homem, é claro, é Abraão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Abraão foi chamado por Deus, aliás, todos foram, em cada geração, todas as pessoas foram chamadas, mas Abraão foi a primeira pessoa a responder a Deus em cima de um projeto. A Bíblia fala que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele simplesmente deixou toda a sua história passada para trás e seguiu aquilo que Deus mandou ele fazer. Simplesmente porque cria. A Bíblia fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão é amado, né? Mesmo que hoje a gente pense que ele é pai de todos os judeus, ele é pai de todos os árabes, mas ele próprio nunca criou confusão. E a aliança que Deus fez com Abraão é que garantiu sempre para o povo de Israel a fidelidade de Deus. Porque Deus tem uma aliança com o patriarca. Teve suas falhas, teve seus erros, como todos temos, mas ele foi fiel até o fim. Ele foi o grande amigo de Deus que andou com Deus até o fim e cumpriu tudo que Deus queria que ele cumprisse. Abraão, pai da fé, inicia essa jornada dos patriarcas e vem depois, então, Isaac e Jacó. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora, então, na sequência, os patriarcas, né? Isaac é muito interessante, porque Isaac é aquela pessoa que parece que na vida dele dá tudo certo, né? Abraão pagou um preço gigante para que tudo acontecesse, e Isaac foi o filho que foi colocado no altar como sacrifício, e é muito, muito significante uma vez que Jacó foi fazer um pacto com o seu sogro, Labão. Eles estavam numa pendenga lá muito feia, e a Bíblia fala que fizeram um pacto ali, uma aliança. Labão fez a aliança no nome do Deus do pai dele, que chamava Naor, e Isaac fez essa aliança no nome do Deus de seu pai, só que chamou de temor de Isaac. Isaac é o filho que foi colocado no altar como sacrifício, e Isaac, a vida dele todinha foi marcada pelo temor a Deus. Era um homem marcado pelo temor. Teve um momento de crise financeira que ele chegou na terra dos filisteus, semeou naquela terra como Deus tinha mandado, no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Depois expulsaram ele daquela terra e ele foi abrindo poços para dar água para os animais. Todo lugar que ele abria, fluía água melhor que a outra. Água viva, água limpa, água maravilhosa. Tudo que ele fazia dava certo. Isaac é a imagem da graça de Deus. Jacó já foi uma pessoa que experimentou a transformação da cruz. Jesus disse que se quisermos ser discípulos dele, precisamos negar a nós mesmos e todos os dias tomarmos a nossa cruz e seguir. E Jacó foi essa pessoa. O nome Jacó significa suplantador, faz uns trambiques na vida para poder sobreviver, aquele que está pegando o calcanhar do seu irmão, né? E Jacó sempre deu um jeitinho para resolver a própria vida. Ele era irmão gêmeo de Esaú, porém nascido alguns minutos depois. Ou seja, Esaú saiu primeiro, se tornou primogênito. E naquela época o primogênito tinha muitas vantagens.
ele receberia no mínimo 2 vezes mais de herança do que os irmãos mais novos, e ele seria o líder da tribo, o líder do clã, e o irmão mais novo tinha que obedecer. Submeter. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, por causa de alguns minutos, Jacó perderia isso. Mas Jacó nunca aceitou. No ventre da mãe dele, já estava segurando a calcanhar do irmão. Na primeira oportunidade, ele deu um jeito de negociar a primogenitura com o irmão. Fez um negócio lá, fez uma comida gostosa, o irmão estava morrendo de fome, e Jacó era um excelente cozinheiro. Falou, eu quero essa comida, só se você me der o direito de primogenitura. E o esfomeado aceitou. Para Deus isso tem peso, né? Porque a pessoa desprezou a primogenitura e preferiu um prato de comida. E depois, mais tarde, aí Jacó, junto com sua mãe, engana o próprio pai, e mais uma vez Jacó passa o irmão para trás. Ele teve que fugir da casa do pai dele porque o irmão queria matá-lo. Foi irado com decisão de morte. E foi para a casa do tio, que era em Arã, onde hoje é a Síria. 20 anos foragido. Nesses 20 anos, ele foi ludibriado, passaram ele para trás, ele experimentou do mesmo remédio que ele... Né? Ele teve que experimentar a mesma trambicagem que ele fez com o irmão, o tio dele fez com ele. Então, muito sofrimento. Teve que fugir, fugiu da casa do sogro, com o risco de ser morto. E o sogro foi atrás dele para pegar e para matar. Mas Deus apareceu no meio do caminho e não permitiu. Foi aí que foi feita a aliança dele com o sogro. E ele foi preparado para retornar, para encontrar o irmão dele. Consertou com o sogro, agora vai voltar para a terra de Canaã e consertar com o irmão. Logo depois que ele está voltando da terra do sogro, ele encontra com o anjo de Deus. Houve ali aquela luta entre Jacó e o anjo, que para nós nos fala de uma luta espiritual nossa com Deus, que é importante demais. Mas naquele dia Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, de um suplantador, de um enganador, para um príncipe de Deus, para alguém que via a face de Deus. Glória a Deus. Então a natureza dele, o interior dele foi mudado. Ali ele estava pronto para ser o grande patriarca do povo de Israel, inclusive ele assumiu o nome de Israel. Nós temos que caminhar para o final, mas a gente não vai poder caminhar para o final sem falar de um dos nomes mais importantes do Gênesis, que ele não entra na história e cumpre o seu chamado, o que seria talvez da nação que estava dentro daquela família, não é isso? Porque ele, exatamente, a partir dele, a família pode ter a continuidade, né? Porque a família estava morrendo de fome. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa figura fantástica, né? José. José é uma pessoa muito diferenciada. Dos 12 filhos de Jacó, né, os 11 primeiros nasceram em Arã, território hoje da Síria, e Benjamim, o mais novo, nasceu no território de Israel, mas os 12 são os patriarcas, e José, que é o 11º, é o segundo mais novo, ele foi uma pessoa muito especial. E é bom a gente entender o seguinte, que tanto José quanto Benjamim são filhos da esposa que Jacó amava. Então José sempre foi uma pessoa muito bem tratada pelo pai. Enquanto os filhos mais velhos, os irmãos mais velhos de José faziam um monte de coisas erradas, e José via e denunciava o que eles faziam para o pai, e então José era cada vez mais preferido, e os outros filhos eram cada vez mais, ficavam com ódio de José por causa do comportamento dele. Cada vez mais amado, cada vez mais odiado. Cada vez mais amado pelo pai, cada vez mais odiado pelos irmãos. E tudo culminou aos 17 anos da vida de José, quando ele teve um sonho, 2 sonhos, na verdade, e esses sonhos eram muito significativos sobre o futuro de José. Ele via o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhando, se inclinando diante dele. Ele via os feixes de trigo, os 11 feixes de trigo se inclinando diante do feixe dele. E ele fez uma grande bobagem, que foi contar para os irmãos. Podia contar até para o pai, para a mãe, mas contar para os irmãos deu ruim. Aquilo mostrava que ele estava pensando muito alto de si mesmo. E os irmãos se sentiram ofendidos por isso. E por causa daqueles sonhos, foi rápida a decisão dos irmãos, na primeira oportunidade, de matar José, jogá-lo dentro de uma cisterna. E depois, até por uma dica do irmão mais velho, Rúben, tiraram ele e venderam ele como escravo, e ele foi vendido para o Egito como escravo. Foi esse rapaz super bem tratado, super bem criado, agora super maltratado, sofrendo horrivelmente no Egito. Aquele sofrimento não o afastou
do propósito de Deus, foi excelente, aprendeu a excelência trabalhando com o Potifar, que era um tipo de ministro do exército do Egito. Ele foi trabalhar na casa desse homem. Imagino que o sistema era muito austero, muito rígido, porque é um meio militar. Então ele tinha que obedecer à risca todas as coisas. Se tornou perito, se tornou um profissional de primeira linha. Tanto é que o Potifar o colocou como chefe de toda a sua casa, o administrador geral de todos os seus negócios. A mulher do Potifar se apaixonou e queria que ele deitasse com ela, fizesse sexo com ela, se tornasse amante dela. Mas ele falou: de forma alguma, eu temo a Deus, eu não vou pecar contra Deus. E eu temo o meu Senhor e respeito o meu Senhor, e eu não vou pecar contra o meu Senhor, que confiou tudo que ele tem nas minhas mãos. Mas a mulher o agarrou, pegou a roupa dele, arrancou dele, ele saiu sem roupa, e ela o acusou de que ele a havia agarrado. E ele é jogado na prisão e começa a trabalhar na prisão. Começa a ajudar o chefe da prisão. Faz de tudo ali para criar o melhor ambiente possível. Ele entendia disso. E fez da prisão um ambiente sujo, de pessoas mal-humoradas, eu imagino mau cheiro de fezes, de urina, de gente bruta, tudo desorganizado. Ele chega lá e coloca tudo em ordem e ajuda o chefe da prisão de tal maneira que o chefe da prisão coloca José como responsável por tudo aquilo. Chegou um dia, 2 prisioneiros, que era o copeiro mor principal do faraó, do rei, e também o padeiro do rei. Foram acusados de alta traição, que estavam tentando matar o rei, e foram condenados por isso, foram colocados na prisão até que a coisa fosse julgada. Um dia tiveram sonhos, os 2 tiveram sonhos e acordaram muito assustados. Como as pessoas, eles já tinham a confiança em José, abriram o coração com ele. O copeiro contou o sonho, e no sonho ele viu uma taça de vinho, ele colocando ali, espremendo as uvas e entregando para o faraó. E o padeiro também viu que ele estava com uma cesta de pães em cima da cabeça, e as aves dos céus vinham, comiam aqueles pães. E José foi interpretar. E a interpretação de José foi muito forte, porque ele falou: dentro de tantos dias, se não me engano 3, o copeiro vai ser restituído ao seu cargo. O padeiro gostou dessa interpretação e falou: e o que você vê sobre mim? Você vai ser enforcado, condenado por traição. E aconteceu do mesmo jeito. Aquilo que foi o sonho, a interpretação de José foi exatamente o que aconteceu. O que estava acontecendo com José? Ele se tornou um profeta no meio do caos. José tinha pedido para o pessoal, falou: olha, lembrem, façam alguma coisa por mim quando vocês saírem da cadeia, especialmente o copeiro. O copeiro esqueceu, o padeiro morreu, mas o copeiro esqueceu. Passou muito tempo, quando aí foi o rei que teve o sonho. E o rei teve um sonho difícil de ser interpretado. Chamou todos os sábios, aqueles magos, aqueles feiticeiros para interpretar o sonho, e nada satisfez o rei. E o copeiro estava no palácio. E aí ele se lembrou, esqueci do rapaz lá da prisão. E José interpretou o sonho do faraó, saiu da prisão e depois deu um conselho importante a Faraó. E Faraó, além de ouvir a interpretação, colocou José como administrador e como governador em toda a terra do Egito. Vem a fome de fato, e nesse momento a família dele precisa dele, os irmãos vão até ele sem saber, né, que ele está ali, que ele é de fato o governador naquela terra, né? E a gente conhece toda aquela história, né? Aquele momento em que ele enxerga os irmãos, né? E aquela luta dele para aceitar os irmãos, né? E até que um momento que de fato ele libera esse perdão sobre os irmãos. Sabe por que ele conseguiu perdoar os irmãos? Porque ele enxergou a mão de Deus por trás daquela maldade. Deus não fez a maldade, os irmãos fizeram, mas Deus estava permitindo aquilo para produzir um benefício muito maior na vida dele e de toda a sua família, do seu pai e de todos os seus irmãos. E ele perdoou os irmãos, e abraçou os irmãos, e amou os irmãos, e ele ainda disse: eu vou cuidar de vocês. A única coisa que José pediu é o seguinte: Deus vai nos visitar e vai nos tirar do Egito, e eu quero que vocês tenham um compromisso comigo. Vocês vão pegar os meus ossos e vão levar para a terra de Canaã. Mas a lição que fica para nós é essa. Vamos ver a mão de Deus por trás do nosso sofrimento. O sofrimento, Deus não permite o sofrimento para nos destruir. Ele permite algum sofrimento
para nos fazer crescer, para fazer com que as promessas dele se cumpram em nossas vidas, em nossas famílias e em tudo aquilo que nos envolve. Amém. Meu bispo, seria bom a gente falar muito, porque Gênesis tem muita riqueza, mas o nosso tempo, infelizmente, não nos permite. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está sendo edificada, que aprendeu tanta coisa em todas essas histórias, né, do Gênesis, mas eu gostaria que ela recebesse algo que é muito importante, a oração, que consolida isso, né, que faz com que isso, de fato, fique gravado dentro dela. Então, eu vou sair de cena aqui para que o senhor faça essa oração e, ao final, a gente se despede, tá bom? Eu vou voltar para a gente se despedir, tá bom? Meu Deus, que momento precioso, Senhor. Estamos na Tua presença e sabemos que o Senhor está aqui falando, ministrando o Teu amor, Tua palavra, ó Deus, a cada coração, a cada vida que está conosco nesse momento. Ó Deus, e pedimos que o Senhor faça em cada um de nós aquilo que foi feito na vida de José, que possamos ver a mão de Deus por trás de todas as situações. Que não fiquemos presos, magoados, ó Deus, paralisados diante das dores e dos sofrimentos da vida, mas que possamos enxergar a mão de Deus nos levando adiante, nos fazendo avançar, nos fazendo crescer e nos levando a sermos pessoas melhores, cristãos melhores e a cumprirmos todo o projeto de Deus para nossas vidas, nossas famílias, a sociedade que nos envolve. Eu te peço que o Senhor abençoe cada vida. Tira a dor, a mágoa de cada coração. Tira o peso que sobrecarrega esse irmão, essa irmã que está conosco em oração. Tira esse peso e coloque a tua paz. Eu te peço e eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bispo Carlos, Deus te abençoe muito, foi muito edificante, eu tenho certeza que as pessoas que assistiram foram edificadas e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em mais algum momento, né, ter mais um tempo precioso como esse, mas por agora, muito obrigado por participar desse projeto que Puxa é vida. A Rota 66. Amém. Bispão, Deus te abençoe muito, tá? Fica na Obrigado, paz. Bispo Nildo. Um abraço na família, nos irmãos todos aí. E amém. Um dia queremos te ver aqui, um dia queremos estar aí com vocês. Tá bom, Deus te abençoe, Bispo. Fica na paz. Paz, fica com Deus.